Seja todo mundo bem-vindo à última mesa do Unimídia 14. Hoje eu estou muito ansiosa para falar de um tema que eu gosto muito, que é animação, e eu trouxe convidados incríveis para discutir aqui esse tema. Mas antes de começar, eu vou fazer alguns agradecimentos para todos aqueles que possibilitaram esse evento incrível acontecer. Foi uma experiência maravilhosa e espero que para todo mundo que tenha acompanhado também tenha sido. Então, antes de mais nada, eu vou agradecer ao apoio da Unicamp, do Instituto de Artes, da AV Makers, da Dubbing Company, do Restaurante Maneva, do Mou Culinária Vegana, do McDonald's Barão Geraldo, da Cantina do Belo, do De La Rua, da Marmitas Veganas e da Elo Doces aqui da feirinha do CB. E também quero agradecer a parceria incrível da Dois Tons, que está fazendo a cobertura desse evento. Muito obrigada para todo mundo e a todo mundo que assistiu e participou e que apoiou. Então, eu quero chamar aqui os convidados dessa mesa. Subam ao palco Raquel, Rosana e Samuel. Bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem para o público dessa mesa, falassem um pouco do trabalho de vocês, ressaltando principalmente o porquê vocês terem escolhido seguir pelo caminho da animação entre todos os outros caminhos, o que incentivou vocês na trajetória de vocês, falar mais sobre a carreira de vocês. Então, fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Eu sempre erro esse, quando é dia eu falo noite, quando é tarde eu falo, enfim. A pergunta sobre como chegou na animação, né? Isso. Então, a coisa comigo foi que eu sempre gostei de artes, então eu comecei sonhando ser pianista, depois bailarina. Em cada uma dessas coisas eu tentei um pouco. Aí fui fazer teatro, fiz um pouco, mas eu percebi que eu ia ser uma atriz muito canastrona se eu fosse por esse caminho. E eu sempre gostei de desenhar. Então, enquanto eu sonhava ser outras coisas, eu desenhava. E aí tem um momento ali na adolescência que eu me apaixonei pelo cinema, fiquei cinéfila e tal. E daí, nesse percurso de desenhar, nesse período eu já ilustrava livro e tal, eu descobri, assim, meio de susto, porque eu já gostava de animação independente, Lanterna Mágica, eu via coisas na TV, mas era um momento que não tinha não era uma coisa que se poderia, não tinha essa ideia de que se podia fazer animação, era uma coisa meio distante do imaginário, assim, né? E daí eu então gostava de cinema e desenhava e tal. E daí eu fui numa palestra do MIS, que tinha um animador da Disney lá, que veio mostrar o processo e tal. E eu assisti essa palestra e falei, nossa, é assim então que acontece. Você bota um desenho pertinho do outro e ele ganha vida. E aí, a partir desse momento, o bichinho mordeu e eu fui atrás. E aí o resto é luta, busca e tal. Mas foi essa descoberta que, na verdade, assim, é difícil contar essa história sem favorecer a animação no discurso, mas, de verdade, é uma forma de arte que reúne todas as outras, literatura, música, artes plásticas e o cinema, né? Então,
essa caminhada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Fukuda. Eu entrei na área de animação também meio por acaso. Eu já tinha 26 anos, né? Eu venho da área de humanas ainda, eu fiz comunicação social, mas eu trabalhei um tempo nessa área e vi que não era uma coisa que eu queria seguir para o futuro. Então, eu fui fazer artes plásticas, porque desenhar era uma coisa que eu gostava muito também. E quando eu entrei na faculdade de artes, eu tive a oportunidade de, no primeiro ano, fazer um estágio num festival em São Paulo, que é bem conhecido, que é o FAIO, né? Festival Internacional de Arte Eletrônica. E já no segundo ano eu tive a oportunidade de criar um evento com eles de animação, que foi o festival FAIO Anima Mais. E na minha época pré-fazer a Faculdade de Artes Plásticas, eu trabalhei uma época como redatora na Jovem Pan e eu tive a oportunidade de entrevistar um grupo de jovens que fazia a única série de animação que existia aqui no Brasil, que era para MTV, né? Na época, o Fudêncio e Seus Amigos. Então, eu entrevistei eles para um programa lá na Jovem Pan. E quando eu estava fazendo faculdade de artes e comecei a fazer curadoria desse festival de animação, o Thiago Martins, que é um dos diretores lá, me chamou para estagiar, né, na MTV. E lá eu comecei a trabalhar como animadora. Trabalhei 5 anos fazendo animação 2D mesmo, antes de virar produtora, né? E eu nem sabia também que era possível fazer animação no Brasil. Para mim, a animação é uma coisa que eu sempre consumi a minha vida inteira, mas eu não tinha ideia de como era feito, tipo, aqui no Brasil fazer esse tipo de coisa, né? Onde que eu poderia atuar? E foi muito apaixonante começar a fazer, a entender os processos e entender isso com uma linguagem também, né? Diferente do cinema. Então, foi meio a paixão à primeira vista e eu tô desde então, faz 15 anos já, né? E ainda sigo muito apaixonada por tudo que envolve animação. Tem outra. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Samuel Mariani. Eu também me formei em comunicação social com habilitação em mediologia. Eu sou daqui, sou desse curso. Eu sou, segundo a Júlia, um dinossauro de 2010. Eu sou o 010. Eu conversei com uma aluna agora há pouco, ela falou, nossa, eu sou 021. Nossa, 021. Imagina os mediálogos 075, já nascem velhos, assim. Mas eu ia comentar que, então, a minha trajetória na animação, ela é um pouco mais recente, né? Eu entrei na mediologia pensando em trabalhar com cinema, na verdade, aí eu conheci a Camila Cater, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dela, ela fez um curta recentemente que chama Carne. Ouvi dizer que normalmente passa nas aulas do curso, né? Tem alguns professores que gostam bastante do filme. E eu entrei nessa com ela e a gente fez um filme lá em 2012, em animação Claymation, né? Que é animação com massinha, que chama Flirt, que ela escreveu. E a partir daí a gente começou a trabalhar com animação com mais frequência. E o bichinho mordeu também, nessa mesma época. E depois, quando eu me formei, né, no começo de 2015, eu comecei a circundar ali os arredores da Koala Filmes. Trabalhei no Animamundi e também organizei um festival aqui na mídia, chamava Lesma. Não sei se já ouviram falar desse festival, La Extraordinária Semana de Mostras Animadas, sim. Mais ou menos, eu vejo umas cabecinhas assim, são poucas. Enfim, quem tiver interesse em ressuscitar o festival. E aí, em 2017, eu acabei entrando na Koala Filmes para trabalhar como assistente de montagem de um longa-metragem que o César Cabral estava começando a produzir, né? Eu tinha passado pela etapa de pré-produção, que chama Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. O pessoal já ouviu falar desse filme? Sim. Às vezes sim, beleza. Valeu.
E aí foi praticamente um outro curso que eu entrei em 2017 para fazer ali, um longa-metragem stop motion, né? Eu tinha experiências no meu projeto de cinema, que é o Indescritível, não sei nem se vocês ouviram falar, deve ser um mau exemplo de filme daquela época, porque ele nunca chegou a ficar completamente pronto, assim, ele teve algumas exibições, mas ele não saiu do corte final. Mas, enfim, processos, né? O UOL vai dizer, o Wilson Lazzaretti, que está por aí também. Durante a faculdade, também eu comecei a trabalhar muito proximamente com o UOL, né? O Wilson Lazzaretti, lá no Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. Sou membro do Núcleo de Cinema até hoje. E aí fui com essa experiência trabalhar lá na Koala Filmes, e a gente terminou o Bob Cuspe em 2021, e depois eu acabei assumindo como montador e animador de stop motion alguns outros projetos, como segunda temporada do Angeli the Killer, e agora a primeira temporada do Gildo, que é uma série que em 2D, né, só que trabalha um pouco de mixed media, que vai ser lançada proximamente. Eu estava renderizando coisas ontem, assim, então o negócio tá pesado. E eu achei legal, eu estava conversando com a Raquel fez parte da banca de consultoria, ela fez várias reuniões lá na Koala Filmes no começo do projeto, né, e como a gente está ligado, né, o meio circula bastante. E aí, acho que é isso. Eu fiz o Carne com a Camila em 2019, e atualmente, meus trabalhos mais recentes são esses do Gildo, e também o trabalho com a Rosana Urbs, que é o novo curta dela, o Safo. Que... não vou esquecer. Um ano trabalhando na montagem do filme e animação também. E, enfim, só para vocês perceberem como circula bem as pessoas no meio da animação, que é um meio pequeno, mas a gente se conversa bastante. Acho que é isso. Então, agora eu queria entrar na temática dessa mesa central, que é sobre a relação entre estética e a animação. E eu queria saber como vocês enxergam a relação entre forma e o conteúdo narrativo dentro da animação. De que formas as técnicas, porque a animação ela tem uma variedade infinita de técnicas. Você pode trabalhar no digital, no tradicional, com os materiais mais diversos possíveis. Eu queria ver de que formas vocês veem essa relação da técnica com a narrativa e como a técnica é melhor utilizada para dar corpo às ideias de vocês. Vai ser circular mesmo, sim. Pô, acho que eu falei pouco do que eu já fiz, né? Percebi depois que eu falei, descobri, eu fui numa palestra, me apaixonei pela animação, e o resto é história, uma história de 30 anos, assim. Mas eu acho que uma coisa importante de salientar é que quando a gente fala de animação, parece que a gente está falando de uma coisa, mas, na verdade, a gente está falando de um universo enorme de coisas, né? Você tem desde os filmes que a gente chama mais filmes de indústria, como os grandes filmes de grandes estúdios, como Disney, DreamWorks, os americanos, mas o Bob Cuspe é um filme de estúdio já, né? E é longa-metragem, e daí você tem toda uma estrutura uma estrutura quase militar, assim, para que a estética, para que todas as pessoas desempenhem essa estética estabelecida e tal, para que o filme, né, tenha uma unidade e tal. E daí você tem o mundo do curta-metragem, que é o lugar, eu vejo com algum respaldo, como o lugar da experimentação, da descoberta de novas linguagens, de novas estéticas narrativas e tal. E eu, na verdade, passei por Disney, né? Eu trabalhei em Mulan, Tarzan e Lilo e Stitch, e
Eu antes era apaixonada pela animação autoral, independente, como eu falei com vocês. Eu tive essa experiência de grande estúdio com esses 3 filmes e saí, e eu me dedico agora aos filmes de curta-metragem autorais mesmo, assim, principalmente, né? A gente faz várias outras coisas para manter esse vício, assim. Tem um animador holandês que chama Michael Dudok de Wit, que ele diz que os curtas-metragens são works of love. E é verdade porque eles não geram renda, né? Eles não têm bilheteria, eles são exibidos em festivais, mas eles são a essência do que pode acontecer de novo, porque a animação é uma arte muito complexa para você descobrir algo novo e reproduzir em grande escala para um longa-metragem, por exemplo. Então, o curta-metragem ele é essa semeadeira, assim, é o lugar que você, pelo próprio formato, tem a oportunidade de encontrar algo novo ali. E aí, eu vou responder essa pergunta com... Eu estava querendo falar isso, porque eu acho tão simpático. Vou responder com uma provocação. Acho tão legal quando as pessoas falam isso, né? Mas na verdade, em animação, eu considero realmente a animação linguagem. Sim, um filme de stop motion, ele vai, dependendo do design, ele vai ter, sabe, a estética do Bob Esponja resolve para contar aquela história. Não dá para você pegar a estética do Bob Esponja e fazer a história do Branca de Neve, sabe, assim, dando uma exagerada. Então, a provocação é que eu não vejo, assim, claro, dentro do parâmetro que eu estou hoje de fazer filme experimental e autoral de animação, né? Eu não vejo tanto que você tem uma ideia e daí você acha a técnica que vai dar corpo a essa ideia. Mas a técnica, como linguagem, ela também propõe ideias. Então, exemplo disso, esse filme que a gente está terminando, o Safo, que é um curta-metragem com apoio do BNDES, que a gente está há 3 anos nele, pelo menos, assim, tem coisa que eu não estou contando, tipo o edital, o livro que foi feito antes e tal. Mas ele é um filme que eu tinha um roteiro que eu nem sei o que está escrito lá, porque depois que eu ganhei o edital, eu nunca mais olhei para o roteiro para saber o que eu escrevi no roteiro. Eu acho que eu dei uma lida e falei, não vai ser isso. E aí eu parti para o storyboard. E eu fiz storyboard do filme inteiro, mas a gente... e tem uma parte do filme que sim está correspondendo ao storyboard, mas a gente começou uma sequência de cenas para animar na Multiplano, que é uma mesa, não sei se vocês são familiares com isso, é uma mesa de vidros. Vocês devem conhecer, né? Tem o wall aqui, o que eu estou falando? Mas é uma mesa de vidro, se alguém não souber, que você anima camadas. Então, esse filme a gente está animando com plantas, tintas naturais e descobrindo coisas no caminho. E o que está acontecendo é que um bom pedaço do filme, a gente foi animar para Multiplano, e daí a gente veio mais ou menos com uma ideia que estava ali no board e tal, mas a própria técnica, ela propõe um diálogo com o animador. E daí você tem ideias que vão vir do que se forma ali, porque... estou pintando com urucum, e aí, de repente, coloca essa planta aqui. Nossa, isso daqui deu uma leitura de sei que lá, que ninguém tinha imaginado, e uma nova ideia surge. Ela surge desse encontro do animador com, no meu caso, com a materialidade, né? Porque eu tenho esse amor pela fisicalidade mesmo das coisas. Então,
E até por isso, porque a própria técnica propõe narrativa, não é que ela serve para dar uma roupagem para uma ideia, ao contrário, ela gera ideia no diálogo com o animador ou a animadora, no caso. Eu acho que isso. Eu acho que o formato e a narrativa, eles sempre têm que trabalhar juntos, de formas complementares, mas buscando muito apoiar a sua visão como criativo, como autor, né? Mas eu acho que, como a Rosana falou, eu acho que o cinema curta-metragem, esse formato de curta-metragem, ele permite, como nenhum outro, você poder experimentar, tanto na questão narrativa, desenvolvimento de roteiros, pensar como vão ser os personagens, mas também utilização de técnicas, né? Que aí você tem a possibilidade de ter tempo, de ter essas experiências mais imersivas, de chances de errar, porque o formato permite isso, né? Então, realmente, esse para mim é o campo pleno da experimentação. Mas se você está falando de um produto de animação voltado para o mercado, eu acho que você tem que pensar num formato e numa narrativa que possibilita concluir a sua ideia dentro de um budget que você tenha, dentro de um prazo que você tenha a cumprir, são outros requisitos, né? E não por isso que vai ficar pior ou melhor, mas é uma adaptação, né? Você tem que também entender como realizar esse seu trabalho, ou pensando, essa série, por exemplo, de animação que eu vou fazer, eu vou querer fazer toda ela em 2D, digital ou tradicional, ou eu vou fazer como Gildo, né? Vou fazer um mix de técnicas, então fazer uma parte stop motion, ver o que aquela parte da história permite eu explorar naquele tipo de técnica, misturando também 2D, 3D, fazer trabalhos de composição também. Então, eu acho que essa história, especificamente, ela permitiu que pudesse ser contada e adaptada, né, porque vem de um livro também, permitiu que pudesse ter esse nível de experimentação também, mas eu ainda vejo como uma coisa focada na pré-produção, né? Mas que tem suas limitações, com certeza, mas eu acho que todo projeto a gente tem que entrar com uma cabeça de tentar pegar essas técnicas que a gente já conhece, que a gente domina, trazer essa visão do diretor e tentar trazer algo novo, né? Aí você pode inovar em termos de formato, pode tentar inovar em termos de narrativa também. Eu acho que sempre dá para explorar algo novo, e acho que essa busca tem que estar presente também em tudo que a gente vai realizar, né? Não entregar por entregar. E a gente mesmo, eu como produtora, vocês também como animadores, ou, enfim, fazendo parte, né, da cadeia de produção, eu acho que todo mundo tem algo a contribuir. Não vocês só como criadores podem contribuir. Você como animador pode colocar um pouco do seu olhar, colocar um pouco de você ali também, trazendo alguma outra coisa, o modo como um personagem se anima. Isso tudo enriquece muito o conteúdo, sabe, que a gente está entregando. Então, eu vejo que as coisas têm que trabalhar juntas, mas sempre tem uma possibilidade de experimentação aí. Eu concordo e endosso essas falas. Elas são muito potentes, inclusive, porque, inclusive, nisso que a Rosana colocou do curta-metragem, como embaixadora do curta-metragem, né? Eu acho que é muito importante em termos de experimentação, inclusive para você conseguir levar para outros formatos, além disso, né? Porque sempre lembro de uma animadora américo-russa que chama Kristine Chevasky. Ela faz um trabalho lindo, depois dá para procurar no Instagram. Ela tem um trabalho em que ela permite que o material chegue na animação também. Então, existem resistências ali, né? Porque normalmente a gente trabalha em animação com materiais que são muito controláveis, mas no caso dela não. Por exemplo, ela usa porcelana.
Então, Porcelana que vai ditar alguns movimentos ali naquela cena, naquele plano, que eles acabam criando novas animações, sabe? Então, existe esse diálogo, né, com o material. E eu percebi muito isso, inclusive, no filme da Camila. Aliás, acho que o mais justo seria ela estar aqui nesse lugar. Mas, porque em uma determinada cena que ela precisava falar sobre as questões relacionadas à gordofobia que envolviam o corpo da mulher que ela estava representando ali, ela resolveu representar no prato, por exemplo. E o prato ele quebra, né? Então ela acabou trocando com o prato, o objeto, as várias possibilidades de animação que ali poderiam acontecer. Foi mesmo que aconteceu em Safo, né? Que a gente resolveu, sem dar muito spoiler, animar objetos da terra, folhas, flores e tudo mais, como eles se comportam ali na multiplano, nessas lógicas de produção que são mais endurecidas, né, como a multiplano e tudo mais. E o caso do Gildo foi interessante também, porque o Thomas Larsson, estava até comentando com a Raquel agora mais cedo, que o Thomas Larsson, que é o diretor de animação e diretor da série, ele quis que a série fosse multiformato, porque ele vem de uma tradição de multiformato, né? Ele tem uma outra série interprograma chamada Lala, está no YouTube também, que tem uma proposta um pouco Gumball, assim, cada personagem é de uma forma, vem de uma estética diferente. E o Gildo acabou extrapolando orçamentos e cronogramas justamente por causa disso. Porque é uma série que ele quer trazer as diferentes mídias para conversar entre elas e, enfim, criar uma espécie de dinamismo na tela que ele não via, né? Eu acho que isso é importante também nessa posicionamento do autor, quando ele entra numa lógica de mercado, é tentar fazer coisas que ele não vê. Eu acho que eu vou para a próxima. Acho que esse funciona. Eu achei muito interessante tudo que vocês falaram, nossa, mas eu acho incrível, assim, o que mais me apaixona na animação é como existe essa técnica e essa linguagem e ela se desdobra em várias outras, tipo, é praticamente limitado mesmo a materialidade, isso que você falou eu achei muito lindo, de toda a materialidade e como ela complementa a história e toda a mensagem que vai ser passada. E pensando no aspecto de percepção, eu queria que vocês comentassem sobre se vocês acham que a percepção do público sobre o cinema de animação ele tem se alterado. Muitas pessoas ainda pensam, tipo, quando vai falar em animação, pensa nela como um gênero. Por exemplo, os gêneros terror, romance e animação. Quando, na verdade, não é. Tipo, você consegue contar uma variedade muito grande de histórias com essa técnica, que, na verdade, são muitas técnicas dentro de uma técnica. Então, e também vem como animação como categoria infantil, não desmerecendo produtos infantis, pelo contrário, mas ela consegue tocar públicos muito diferentes. E eu queria saber se vocês acham que a percepção do público sobre isso ela tem se alterado. Eu ia inverter a ordem, mas não nessa, porque... olha, em primeiro lugar, quem acha que animação é algo infantil precisa ir na sessão X do Animamundi, assim que passa meia-noite. Eu acho que... Está acontecendo alguma coisa? Eu acho que os festivais contribuíram muito para expandir essa percepção da animação. A animação independente, que é essa que vai tratar de temas
para todas as faixas etárias e para todos os grupos, e com diversas técnicas e com diversas propostas narrativas, subvertendo linguagem e tal. Existe, um nicho, né? Acaba, às vezes, um pouco restrito às próprias pessoas que são envolvidas com os festivais e tal. Aqui no Brasil, eu acho que tem alguns festivais já fazendo esse trabalho, mas eu, pessoalmente, conheço como mais antigo o Anima Mundi, né, que por quase 3 décadas popularizou a animação com a coisa das oficinas e tal. Então, mesmo dentro do universo de infantil, você não tem só os filmes de grandes estúdios, você tem muitos curtas-metragens em diversas técnicas e materiais e tal, e também com abordagens diferentes, assim, que estão nos festivais, mas hoje também com a internet, acessíveis. E com isso, eu acho que a percepção do público vai gradativamente se expandindo para esse lugar de ser para além dos filmes de longa-metragem de grande estúdio. Agora, outra provocação. A gente tem um amigo que diz assim que o cinema não é nada mais do que uma animação de preguiçoso. E sem querer disputar com o cinema, porque eu amo o cinema, mas assim, já disputando. Na verdade, o que surgiu primeiro, historicamente, foi a animação. Aí eu começo a bater o pé na mesa, assim. O cinema começou com os brinquedos ópticos e tal. O UAL deve ter a aula lá da história da animação, vão dar uma olhada, faz essa aula, porque começou com os brinquedos ópticos e realmente, tipo, assim, se você pensar que o cinema é uma arte de sobrepor imagens numa certa velocidade que você cria ilusão de vida, é quase que live action é mais uma técnica do cinema de animação, na verdade, assim. Só que a gente, quando faz com captura real, a gente ainda tem o trabalho de fazer o pixelation, que é essa técnica que você move o ator ou a atriz ou o seu colega que você vai pegar para fazer um pixelation e ver como se fosse um boneco e movimenta ele quadro a quadro e tal. Mas é isso, a coisa que o cinema... É que também essas fronteiras estão cada vez mais fundidas, né? Porque hoje o cinema, que a gente chama de cinema, usa demais animação para fazer filmes que a gente considera live action, né? Fora esses híbridos aí, sei lá, Avatar e tal. Mas, assim, o fato é que o cinema, o cinema de animação, ele, além de usar dos recursos da linguagem de cinema, que é corte e toda a coisa específica da linguagem do cinema, ele tem o aspecto das artes plásticas, que é você criar um universo do zero, né? Criar um universo que não existe em outro lugar, além da imaginação dos realizadores do filme. Então, eu acho que o cinema de animação é algo tão complexo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com ele e acabam tentando encaixar sem pensar direito no que, sabe? Mas é uma coisa que a gente está num movimento de mudança, eu acho, porque as pessoas estão começando a compreender a complexidade que é a animação, né? E isso que eles estão falando, de que a gente falou que o curta-metragem é o formato ideal para novas linguagens, é simplesmente porque você lida com uma quantidade de imagens que é insana. O SAFO que a gente está fazendo de desenhos de pré-produção, que a gente acabou colocando no filme para contar o processo, estou dando spoiler. Mas de pré-produção, a gente contou 9.000 imagens, fora a animação em si,
que, sei lá, o Guida, que é outro filme, tem 10 mil imagens, 10 mil desenhos para fazer um curta. Então, por que o curta é ideal? Porque nesse formato ainda é possível investigar novas propostas, mas um longa-metragem, se você já parte para criar algo novo, para já fazer um longa-metragem, fica uma tarefa homérica, assim, você tem que experimentar em formatos menores, entender como aquela técnica funciona e tal. Enfim, isso é assunto da coisa anterior, mas basicamente isso, assim, acho que existe uma injustiça histórica com o cinema de animação que está no caminho de se consertar conforme as pessoas vão realmente se informando de como funciona e do quão complexo é, né? Eu falo dessa injustiça para fechar, porque eu lembro de estar no Centro Cultural e ver uma enciclopédia Barça, assim, de História da Arte. E eu assim, História da Arte. Aí eu pego lá História da Arte, aí começa artes plásticas, nananã, teatro. E eu lá, assim, tipo, já assim, chegando na área de cinema, já vai ter cinema, já meio nervosa, assim, né? Aí tinha lá umas 3 páginas falando do cinema, falou nada de animação, assim, a enciclopédia Barça da História da Arte, não falou, inacreditável, é tipo Mulheres na História da Arte, a gente vai, não deve ter, não. Aí estão descobrindo agora, né, também, tipo, mulheres lá na pré-história, é um outro assunto para uma outra mesa, a gente faz outro dia. Mas, assim, é isso, assim, qual que era a pergunta? Se vocês acham que a percepção do público sobre o cinema de animação ele tem se alterado. Eu acho que essas duas perguntas, essas duas questões estão interligadas, do meu ponto de vista. Não que eu tenha uma resposta exata, mas eu acho que colocar a animação como gênero é tão limitante, é tão medíocre, assim por dizer, que ela não é algo que se classifique como qualquer outro gênero, ela não simplesmente não tem como conceber isso na minha cabeça. Mas eu vejo que muita gente coloca dessa forma, muito por conta dessa cultura que a gente tem de categorizar ela como algo infantil. Que aqui no Brasil é muito mais gritante, porque nas redes de cinema, né, a gente só vê blockbusters e sempre, assim, 90%, posso dizer, são infantis, né? Então, quem não é da massa, vamos dizer assim, consegue ainda ver que tem um mundo inteiro de animação, de curtas-metragens, de animações autorais, alternativas, diversas técnicas, que não é só aquilo que é apresentado no cinema, né? Ou nos streams, nas séries de animação, que a maioria também é infantil, né? Então, tem todo um universo, mas que eu acho que a maioria das pessoas que não estão ligadas na nossa bolha, assim, é difícil elas acessarem naturalmente, sabe? E acho que uma coisa que reforça, além do cinema sempre replicar coisas infantis, porque é o que dá dinheiro, né, teoricamente, eu acho que a indústria de licenciamento também fica muito apoiada em cima de conteúdo infantil. Então, as empresas também investem muito em fazer muitos conteúdos infantis de animação, porque elas têm esse retorno financeiro através do licenciamento. Então, eu acho que os festivais têm um papel muito importante de divulgar esses outros tipos de linguagem em formato de animação, mas a gente também tem uma obrigação de levar para as pessoas que a gente conhece discussões, mostrar outros tipos de animação, já que a gente tem acesso, tem essa oportunidade, né, de compartilhar outras coisas, porque a animação é tão grande, é tão mágica, não há nada que você não possa fazer com a animação. Então, eu acho que é lindo levar isso para as pessoas, e eu acho que existe meio de catequização mesmo, sabe? De falar, olha, a animação não é só isso que você vê no cinema, ou só isso que está no stream, é tão maior, sabe? Isso é só uma amostragem pequena e não é só restrito ao universo infantil. É muito legal esse conteúdo infantil que é feito, né? Mas tem todo um outro universo que não é tão visto, não é tão fácil de acessar.
Então, eu acho que é por isso que a gente fica... A maioria das pessoas, o mercado, fica muito preso em categorizar a animação como gênero, e a gente algumas pessoas terem essa noção errônea de achar que a animação é só um conteúdo infantil, né? Eu concordo também. Eu concordo com tudo. Eu ia comentar só da experiência também. Eu acho que isso se reflete bastante nos festivais mesmo, quando a gente assiste esses filmes que estão sendo celebrados agora por outros motivos que não os que eram antes, como, por exemplo, o próprio Bob Cuspe, né? O Bob Cuspe foi o primeiro longa de animação stop motion direcionado para adultos feitos nesse país. O segundo de stop motion, longa-metragem. O primeiro foi Minhocas, feito lá pelo pessoal da Anima King, né? Mas Bob Cuspe foi o primeiro filme feito para adultos, e ele ganhou um reconhecimento internacional importante nessa chave ainda. Ganhou o Cristal de Annecy, foi o primeiro filme longa-metragem latino-americano a vencer o prêmio de Ottawa, né? Que não vencia, que também é um dos festivais mais antigos de animação, o terceiro mais importante do mundo, considerado, né, pelos críticos. Não só isso, vários outros festivais muito legais acabaram reconhecendo o Bob Cuspe como que dentro dessa chave do cinema, como o próprio Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, ou mesmo o Festival de Cuba, né, que é direcionado especificamente para animação. E é muito louco isso, na verdade, da provocação. Tem um teórico que é um cara das novas mídias, assim, o nome dele é Lev Manovich. Ele escreveu um livro há uns anos que chama A Linguagem da Nova Mídia, né, sobre a influência dos digitais sobre as antigas técnicas do analógico e tal, e ele descreve a animação, ele faz essas provocações também, mas ele descreve a animação como, na verdade, a base para absolutamente tudo, todos os produtos audiovisuais, porque o live action, a imagem gravada, ela é só uma etapa de qualquer tipo de produção cinematográfica nesse sentido. O colorista que vai lá finalizar, ou vai fazer os efeitos especiais em cima, por exemplo, um filme da Marvel, a última etapa é o carinha lá na pós-produção fazendo armadura nos personagens, ou, enfim, a animação, na verdade, ela tanto é a mãe do cinema como ela é o produto final. É a que está mais ligada ao fazer, oh meu Deus, é que conecta melhor o fazer ao que se vê diretamente na tela. Então, é aquela ideia de você fazer um camera-less filme, né? Um filme sem câmera, diretamente na película. Então, você vai lá, risca e já mostra. Você não filma antes. Animação, está pronto. E acho que era isso que eu tinha para adicionar. Agora, eu queria perguntar, como na animação, vocês conseguem incorporar aspectos humanos em coisas que não parecem humanas? Quando você tem um live action, você tem um ator ou uma atriz que é uma pessoa e está lá. E às vezes na animação você representa coisas que, tipo, representam humanos, ou às vezes, tipo, figuramente não se parecem com isso, mas ainda passam sentimentos que são coisas propriamente ditas humanas. Como é o processo criativo de vocês para conseguir passar essas sensações, esses sentimentos? Vocês têm alguma coisa nesse processo que vocês acham que vale a pena comentar? Processo criativo. Sim, tá. Essa é uma pergunta muito boa, na verdade, porque desde o começo da minha formação de animação, lembro das aulas do UOL, o Wilson Lazzaretti, que ele pregava uma coisa que eu acho muito legal, até hoje eu penso, nem todo objeto tem que ter olhos e bocas e falar coisas, sabe? Ele falava isso. Tem vários mandamentos da animação, né, UOL? Você está aí ainda? Tá. E ele comentava sobre isso, assim, porque você não precisa dessas estruturas sígnicas que são tradicionais para fazer com que os objetos justamente gerem alguma espécie de empatia, né? Acho que tem a ver um pouco também com
essa coisa de você estar sempre procurando movimentar os objetos em cena na medida em que você está traduzindo uma alma que vem sua, né? Aí entrando num campo um pouco mais poético, mas foi essa a pergunta? Foi isso, né? Humanizado. Eu acho que dentro dessa lógica, a animação ela consegue oferecer vários e vários recursos para que você não fique limitado ao corpo do live action. Isso não quer dizer, na verdade, que você abra mão dessas técnicas, sabe? No Carne mesmo, por exemplo, no final do filme a gente optou por usar um negativo que foi usado no Copacabana Mon Amour, né, para mostrar lá a Helena Inês numa cena específica, e a Leila Monsegur, que fez a animação, ela inclusive fez intervenções em cima da imagem dela. Então, quer dizer, o corpo acaba tendo uma espécie de simbiose com o material ali na hora. Não necessariamente você precisa passar essa vontade para o ator, né? Digo, como se fosse num pixelation, mesmo no live action, mas você entra em uma espécie de transe com o material. Eu acho que isso foi muito importante, pelo menos na nossa produção de curta-metragem, né? É até interessante dizer isso, porque muito louco essa coisa do corpo, né? A Helena Inês no Copacabana Mon Amour, inclusive tem um livro muito legal do Pedro, que dá aula aqui, que chama Helena Inês, Atriz Experimental. E nesse livro ele fala um pouco de como a Helena, nesse filme, Copacabana Mon Amour, ele e o Sandro de Oliveira, né? Como ela encorpa toda a capacidade do ator de sair da pose e para o histrionismo. E foi muito legal usar esse filme para fazer esse trecho do Carne, porque justamente a gente estava explorando a Helena Inês ali como uma espécie de imã da câmera, né? Essa coisa da personagem que é atraída pela câmera, a câmera que atrai a personagem, e discutindo esse uso do corpo dela no cinema através da animação. Então, enfim, eu acho que essa ligação é feita dessas simbioses. Não sei se eu me enrolei muito, mas é isso, né? Provocações. Eu acho que existem várias formas de você trazer essa humanidade para uma animação. Tanto como ele acabou de falar sobre a câmera, né? Então, trabalhar a linguagem, não necessariamente precisa ser, pode ser uma forma antropomorfa, né? Para você pode trazer humanidade para aquilo. Eu acho que você tem que entender o que você quer, como você quer se conectar com a pessoa que está consumindo aquele conteúdo e o que você quer expressar na sua visão, como que você quer colocar aquilo. Isso pode ser através da voz do personagem, pode ser através da história, que conecte o que o personagem da história está fazendo com o que a pessoa vai estar assistindo, então ter essa conexão emocional. Ter a jornada do personagem, como que vai ser, se ela traz realmente emoções humanas, que pode trazer empatia. O roteiro também, ele depende de como você narra a história, você pode ter esse arco envolvente que traga essa humanidade, através de efeitos especiais, através do som, do sound design, do Foley. Acho que todos os recursos que a gente tem na animação, eles servem para a gente balancear o quanto você quer emocionar seu público também, sabe? Eu acho que isso traz essa humanidade. E até em curtas ou, né, em animações que a gente não tem voz, como isso toca muito mais a gente, né? Então a gente se usa de outras ferramentas também para trazer essa humanidade. Então, eu acho que a gente tem todos os recursos possíveis, eu acho que a gente tem que saber trabalhar cada um deles, explorar cada um deles, né? E ter esse tempo de exploração é muito necessário para a gente saber como que a gente vai usar cada recurso, né? Para trazer isso.
Estou selecionando qual eu falo de todas as coisas que eu pensei no assunto. Edição, vamos lá, qual que é importante? Bom, eu pessoalmente, essa questão, essa abordagem eu acho que é o meu foco, né, dentro da animação, assim, se você for ver as coisas que eu faço, mesmo na ilustração também, no meu caso, com personagens humanos mesmo, né? Embora essa questão já foi discutida, eu acho que a gente tem que falar um pouco de técnica, porque existe animação, animação é uma arte que envolve estudo, né? Estudo da vida real, a gente está o tempo todo estudando. E você vai numa balada, você vai estar flertando? Não, você vai estar olhando, aquele dança assim, ele parece ter um não sei o que lá. E você está estudando a linha de ação, é uma coisa chata, assim, porque você está sempre trabalhando, a gente estava falando disso no carro. Quando eu estava fazendo Guida, que ela é uma mulher de 75 anos e tal, eu andava na rua, no metrô, ficava olhando as mulheres mais velhas e realmente estudando o que na anatomia diz que ela é mais velha, o que na postura, na linha do corpo, são coisas específicas que você tem que realmente estudar. Eu frequentei baile da saudade, filmava, rabiscava. Eu tenho muita base de modelo vivo para poder desenhar, e daí qual a recompensa? É quando as pessoas veem o filme e falam da Guida, no caso, que é a personagem do filme, como alguém que existe, né? De verdade. As pessoas falam com muita naturalidade, né? Guida, eu sou Guida, você não acha? Olha, tal. Eu falo, acho. E então, eu acho que tem o aspecto técnico, você tem técnicas para... Então, nesse sentido, a animação é uma arte complexa que foi estudada muito. Eu conheço muito a vertente Disney, né? Trabalhei lá, mas tem outros teóricos da animação que tratam disso, assim. Tem o Illusion of Life, que é um livro que eu não sei se ele está em edição ainda, mas a gente chama de Bíblia, que ele tem os princípios da animação. Então, você vai estudar a distância entre desenhos para dar velocidade, ou entre desenhos, ou entre bonecos, ou o que você resolver animar. E essa distância vai mudar o tempo, e o tempo que se move um personagem, ele vai falar muito da personalidade, vai falar muito da intenção, né? O design fala muito, né? Obviamente, assim, a cor fala, além das coisas que vocês falaram, do roteiro, da própria abordagem. Então, você precisa estudar as técnicas para você poder ter destreza para comunicar. Isso é um aspecto, assim, né, de saber que, sabe, desenhos muito próximos, você vai ter um personagem que se movimenta devagar. Conforme você vai espaçando ele se movimenta mais rápido. É um exemplo. E depois o estudo, né, da própria vida. Você vai criando um banco de movimentos, assim, que você vai analisando o que essa pessoa é exibida. Por que ela é exibida? Como é que é? Porque ela empina o nariz, porque ela bota o peito para frente, porque ela é confiante. Qual que é a atitude corporal? E aí essa atitude corporal confiante, você pode sim transferir para uma caixinha, não precisa ter olhos e tal, como o UOL fala, é lógico, mas existem posturas que você vai transferir para a animação, e isso é como é que chama? Arcabouço? Se for essa palavra, é um arcabouço de referências que o animador vai acumulando durante a vida para poder
representar. Então, a gente falava muito disso, né, do animador ser um ator com lápis, porque a gente fazia filmes com lápis no papel. Eu faço ainda, né, mas eu estou ficando rara, gente, estou percebendo que estou ficando rara, mas a gente falava, o ator é um animador com lápis, porque o animador... Hã? O animador... É isso. Disléxica. Vou parar aqui. Eu só queria fazer um comentário. A Rosana já sabe, mas a minha mãe, ela trabalhou como modelo vivo muito tempo, né? Ela parou com quase 70 anos, um pouco antes da pandemia. E esse curta da Guida foi tão profundo para ela, porque ela se viu ali retratada de uma forma tão marcante, tão única, sabe? E eu acho que pela técnica que a Rosana escolheu para fazer esse filme, pela delicadeza do tema, por tudo que está representado naquele filme, eu acho que para todo mundo que viu é muito emocionante. Eu chorei quando assisti, mas particularmente para minha mãe, que ela é modelo vivo e ela já é uma senhora e se vê ali retratada, eu vejo o quão profundo foi essa sua pesquisa, o quanto é mágico mesmo, sabe? E o quanto é humano aquele personagem é real, de fato, sabe? Então, eu só queria colocar esse adendo. Aquele momento de engolir a lágrima assim dentro do olho para não... Obrigado. Eu tenho uma história bonita que eu vou contar de Guida, porque lembrei dela, e essa questão da humanização. É muito mágico o poder que tem o cinema, né, de tocar as pessoas, e eu acho que é isso que movimenta a gente a fazer audiovisual, é essa vontade de conversar com as pessoas num outro lugar, assim, que as palavras não chegam, assim, né. E tem uma história de Guida do Agreste de Pernambuco, que tem um festival que eu vou lá todo ano, que é o Curta Taquari, que é bem no Agreste de Pernambuco, e eles fazem uma mostra itinerante durante o ano, que eles levam o cinema para lugares que nunca viram cinema, estendem um telão e fazem tal. E eu vou lá há muitos anos, e teve um ano que eu voltei, eles tinham levado Guida para essa mostra itinerante, e aí eles que foram apresentar o filme, e o filme tem umas coisas, ela é velha mesmo, assim, né? Então tem umas coisas que ela brinca com a pelanca do braço e tal. E que estava passando o filme, e muitos adolescentes começaram a tirar sarro, assim, do filme. Não muitos, alguns, sei lá, não sei. Não estava, eles me contaram. E quem conta um conto aumenta um ponto, né? Depois eu pergunto a história direito, assim, vou contar o que eu lembro, mas alguns adolescentes começaram a tipo, tirar sarro, que velha, coisa assim. E aí diz que primeiro levantou um senhorzinho, assim, levantou, quando acabou o filme, ele levantou e falou, eu sou Guida. E aí levantou outra senhora, e aí os adolescentes foram ficando constrangidos, assim. E aí virou toda uma discussão dessa questão do lugar do velho na sociedade e tal. Que é uma coisa assim que você está ali desenhando, está preocupado, você não imagina o alcance que... Ninguém imagina, assim, né? Essa é a mágica também, é que é um diálogo. Você propõe um tanto que você consegue ali, mas o que o outro vai ver é dele. Ele pode não ver absolutamente nada. Aí também você tem que perder a necessidade do controle, o que é dificílimo, né? Mas aconteceu, por exemplo, também de eu estar na Galeria Olido, eu estava vendo uma mostra de curtas e começou Guida. Bom, eu já tinha visto, né? Eu saí assim do cinema, que eu estava lá para ver outros filmes, e eu saí, e saiu um cara logo em seguida, assim, e ele olhou para mim e falou assim, nossa, filme chato, né? Eu só fui olhando ele passar assim, rindo assim. O outro é o outro, assim, né? Você pode só... por isso que é muito importante você... tem um amigo animador também, que diz assim,
embora animar seja demorado, mais demorado é achar o que você vai falar, sobre o que você vai falar. Isso é... Porque é isso, porque você alcança muita gente e tem uma responsabilidade nisso, né? Eu gostei muito do que vocês falaram da necessidade tipo, de estudo para você conseguir passar essa humanidade e estudar a própria vida mesmo, olhar para as pessoas, porque esse é o único jeito de conseguir passar a humanidade, é conhecendo a própria humanidade. Eu queria fazer um comentário só de uma coisa que eu acho muito bonita, que o Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, ele fala de que ele para e às vezes ele senta numa praça para olhar as pessoas e ele fala que tipo você só consegue retratar a dor se você tem conhecimento da dor, não só da dor dele mesmo, mas tipo a dor do outro. E eu queria fazer esse comentário porque eu acho isso muito bonito. Eu queria falar de um tema que talvez seja meio espinhoso, mas que na minha concepção é muito importante, que é não só falar do que é retratado, mas dos corpos por trás dessa arte. Retomando o tema do evento, sendo o corpo, a gente precisa falar dos artistas que estão por trás das animações. Como vocês veem a situação de trabalho desses artistas na atualidade? Se vocês acham que tem tido uma mudança, como são essas condições de trabalho, segundo a visão de vocês, o que vocês acham que precisa mudar, não só pensando em âmbito de cinema, porque a animação, apesar da gente ter focado muito em cinema nessa mesa, a animação ela abrange jogos, abrange a própria publicidade comercial até, e eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque acho muito importante ter essa discussão. É uma provocação, né? Polêmico. Nossa, eu tenho um caminhão de coisa para falar disso também. Eu vou tentar ser considerada com os meus colegas aqui, vou ser breve, mas com vocês também, porque existem algumas questões no cinema que precisam ser revistas e no cinema de animação igualmente, né? E uma delas, assim, é que um filme não se faz sozinho e que todas as pessoas precisam de reconhecimento. Já é luta o suficiente produzir audiovisual no mundo, mas no Brasil, né? O Brasil é uma loucura, né, gente? O Brasil não deixa a gente descansar, não, né? O Brasil não deixa. E mas tem um problema que acontece principalmente nos grandes formatos, que, ao mesmo tempo que as grandes produções envolvem muita gente na construção de uma coisa que é um filme de animação, é uma coisa legal, também, às vezes, mecaniza demais as pessoas. E tem toda uma questão também que eu pessoalmente, porque trato com o desenho e tal, que eu sei o quanto o desenho é linguagem e ele é visceral e tal. E é muito complicado quando você não reconhece a autoralidade de um animador numa obra audiovisual, sabe? E eu já vi isso acontecer com vários colegas, que eles não percebem que vai acontecer isso, mas quando o filme começa a rodar, eles sofrem muito com isso, porque, assim, provocação. Mas, assim, eu não acho que dá para você desenhar um personagem, animar esse personagem sem se colocar ali. Então, essa coisa que acontece com frequência no audiovisual, e principalmente na animação, que essa coisa meio se formando e tal, que essa coisa, eu vou ter uma ideia e só vou chamar uma pessoa para desenhar essa ideia para mim. Não vai ser mais a sua ideia se outra pessoa desenhar. Isso é uma provocação, mas eu sei que a gente pode debater e tal. Mas essa pessoa não tem como, passa pelo sistema emocional, psicológico, de referências dela, de construção de forma, desse estudo e tal. Ela tem
autoralidade no que ela vai desenhar. Você pode descrever a sua ideia magistralmente para ela. Se for ela que vai desenhar, vai ter autoralidade nesse desenho. E eu acho que a gente precisa começar a rever essa verticalidade que a gente herda, sei lá, se é do cinema europeu, dos grandes nomes, de diretores, não sei o quê, porque, assim, é muito comum, por exemplo, me chamarem para mesa para falar de mulher na animação, mulher no cinema, ou entrevista, não sei o quê, e falar assim, o que você acha que a gente precisa fazer para ter mais mulheres diretoras? E eu geralmente respondo, isso é importante, mas, assim, mais importante do que isso é compreender a importância de todas as pessoas que fazem parte do processo para que uma obra audiovisual venha à vida, sabe? E eu já vi muitas produções e eu, por exemplo, vejo que, às vezes, a produção é mais criativa e mais responsável pela realização do que a própria direção. Então, existe essa coisa de que o diretor... E tem muita gente que, na verdade, nem tem escopo ou... enfim, para dirigir uma obra audiovisual e acaba assinando essa obra audiovisual por uma série de fatores, simplesmente porque quer o reconhecimento, sem realmente, de verdade, exercer essa função, sabe? E eu acho que isso se corrige reconhecendo que é uma obra coletiva, reconhecendo que todas as funções são criativas dentro de uma obra audiovisual. Então, eu acho tem uma coisa de claro, há casos e casos, né, gente? E também tem aqueles casos de um diretor com visão, uma diretora com visão, que daí vai comunicar o melhor possível e tal. Mas, a partir do momento que as pessoas se colocam ali, elas estão colocando criatividade também, né? Então, eu não acho que essa questão está muito bem resolvida nas produções que eu vejo por aí, não. Eu estou há muito tempo na animação, eu conheço muita gente da animação, eu escuto muita história, não vou contar nenhuma aqui, mas tem coisas estranhas acontecendo, que não é para ser, porque as pessoas se envolvem com animação, principalmente por esse amor de consumir, amar animação e tal, e vão trabalhar e, de repente, encontram um cenário às vezes, de desvalorização ou de não reconhecimento, né? Isso é grave, assim, não se faz sozinho. É um assunto que até me afeta um pouco, assim, porque eu não acho que é muito estranho você propor uma obra que normalmente, né? Eu brincava, meu ex, dinamarquês, ele era animador também, e a gente brincava com isso, que, sei lá, nos Estados Unidos tem tanta grana, assim, que o cara fala, vou fazer um filme sobre papel higiênico, está aqui a grana, faz o filme. E eles fazem filmes a rodo, assim. Cinema europeu, brasileiro, é assim, nossa, consegui apoio para fazer um filme, vou ter que resolver a questão do universo nesse filme, porque eu vou fazer um filme, tenho que falar tudo, né? E, então, a gente muito coloca... normalmente, os filmes que a gente faz tratam de questões importantes e, às vezes, até chegam para o público com questionamentos de coisas relevantes para a evolução ética da sociedade, ou sei lá, ou para a humanização, ou para o que for. E, às vezes, você vai ver e a produção foi abusiva com as pessoas que trabalharam nela, e é uma contradição que precisa ser resolvida, né? Porque vai desfacelando, já é uma indústria pequena, vai desfacelando e tal, e vai também desiludindo, né, as pessoas. Eu acho que a gente consegue criar outros formatos e isso precisa ser visto. Protesto. Eu concordo. Sim.
Sempre nessa polarização, né? Concorda ou discorda. Não, mas eu endosso essa fala e, inclusive, eu acho que tem até, essa provocação tem um pouco até a ver com a pergunta anterior, porque eu acho que o tipo de humanização que envolve a administração das pessoas numa produção longeva, como é de animação, né, que dura tanto tempo, requer uma espécie de tato que não tem espaço para justamente essas verticalizações que a gente está herdando do cinema europeu, né? A figura do diretor durão, que tem que dar bronca e tal, que é o deus do set. Então, eu acho que eu me identifico muito com o filme que a gente produziu, o Safo, porque a sua direção, Rosana, na verdade, ela foi libertária, assim, em certo sentido, né? Existe um limiar ali em que você consegue trazer as pessoas e envolvê-las no projeto a partir de não só de uma relação de trabalho, mas também de uma relação de contato com a técnica mesmo, né? E estudando o que a pessoa quer daquilo, no final das contas. Eu acho que isso é libertário para quem trabalha, porque, enfim, a gente tem um colega que diz que é muito fácil ser um diretor de animação no Brasil e não fazer nada, só mandar as pessoas fazerem para você, porque justamente você gosta de animação, você consome e tal, mas não existe uma indústria consolidada de animação neste país. Você não pode herdar vícios de indústrias que existem, porque você acaba criando um buraco negro ali, um lapso de expectativa, um extrato de tempo que não existe, né? E eu acho isso muito louco. E eu sempre lembro de um testemunho da Flávia Godoy, que trabalhou no Carne também, que ela disse que o filme libertou ela de certa forma, porque ela trabalhou em produções antes em que ela não conseguia ver a voz dela representada não só nos filmes, mas durante a produção, né? São muitos anos e, enfim, agora ela consegue se impor, ela consegue escolher melhor os trabalhos e tal. Acho que esse tipo de lógica ajuda a evitar esse problema. Mas é isso. A gente faz parte de uma Associação Brasileira de Cinema de Animação, que existe por aí, quem quiser se filiar. É importante falar isso. E acabou de sair um GT de relações de trabalho. E seria muito interessante para quem tivesse interesse e gostar dessa temática, ingressar nesse GC para entender justamente o que está acontecendo. O que a animação, por exemplo, está herdando dessas estruturas verticais de indústrias consolidadas que está completamente em outro contexto aqui, né? Isso não acontece só na animação, né? Isso acontece em várias empresas, sei lá, empresas pequenas que querem ser o Google, por exemplo. Isso é uma lógica de sociedade, assim, né? E não só isso, mas também do próprio cinema, né? Da indústria do cinema. Se você pegar, existe várias questões que eu não queria entrar nos pormenores, mas a pejotização dos trabalhadores, por exemplo, é o que eu estou passando nesse instante. Por que isso é precário? Por que as pessoas estão ignorando 100 anos de trabalho, de luta trabalhista, para poder, em prol de um sistema de capitalismo tardio que está meio que fazendo com que tá dando jeito para que as pessoas acreditem que elas estão ganhando melhor, sendo, sei lá, PJ, sempre sendo a própria empresa, sendo o próprio empreendedor e tudo mais. Enfim, não queria entrar muito nisso, mas se vocês quiserem comentar outras coisas, acho que é válido dentro dessa discussão. Só puxando a fala do Samuel sobre a BCA, eu acho interessante todo mundo, pelo menos, acessar o site e ver um pouquinho das ações, né? Que eu fui parte da diretoria lá durante 4 anos, abca.org.br, que é uma associação que ela busca muito um diálogo com os animadores, né? Não só os animadores, mas todo mundo que trabalha nessa área, não as empresas, mas as pessoas físicas, então a gente mesmo, né? Mas voltando ao tema, eu acho que
a fala tanto da Rosana quanto do Samuel levantaram pontos muito pertinentes. A gente, como artista, a gente busca muito a técnica, mas a gente busca também colocar nossa voz, encontrar nossa voz e fazê-la ser ouvida, independente do processo onde a gente esteja inserido dentro de uma produção audiovisual. Nem sempre isso é possível, né? Porque às vezes a gente é só um executor de tarefas, o que é muito ruim, mas às vezes é necessário, porque a gente precisa pagar conta. Mas eu vejo que aqui no Brasil, por conta da maioria dos projetos serem financiados ainda com verba pública e ainda assim de forma muito custosa, as empresas têm uma verba muito curta, muito pequena, né, em um prazo muito curto para desenvolver esses projetos, e quem acaba pagando o pato são sempre a equipe de produção, né, que ganha pouco, tem essa questão de pejotizar todo mundo, que eu acho péssimo, porque agora a pessoa tem que abrir uma MEI, né? Uma ME, quer dizer, não pode ser MEI mais, então os salários que já eram poucos acabam ficando menores, sem nenhum benefício, enfim, essa questão da lei trabalhista. Mas uma outra questão que eu queria trazer, que me preocupa muito, que é um tema recorrente assim das conversas que eu tenho, que eu também trabalho na área de games, né? É que eu vejo muitos profissionais, amigos, que estão sendo substituídos por inteligências artificiais em programas como Midjourney e Leonardo. Isso já está acontecendo. Então, acho que é uma questão muito mais séria, que é uma revolução avassaladora, que ela consegue, né, para quem não tem tanto contato com esse tema, mas eles conseguem produzir backgrounds, personagens em segundos, coisas que um artista demoraria algumas semanas ou alguns meses para fazer, e o artista tem anos de estudo, né, tem toda uma preparação, enfim. Eu acho que isso é assim, muito preocupante, na verdade, né? Tem artistas que estão tentando pegar essas inteligências e trazerem como ferramenta para ajudar no trabalho, mas tem empresas que simplesmente não estão... Eu acho que é pior do que esse cenário que a gente já tem, que eu pensava que não poderia nem piorar, mas com a chegada disso eu vejo que se a empresa não tem ética, ela simplesmente pode substituir uma pessoa por um software, né? Por um robô. Então, essa é uma discussão que eu estou tendo muito com os artistas com os quais eu trabalho e outros núcleos também, né? Para a gente tentar pensar e até um dos temas que a gente estava até conversando essa semana é como as instituições de ensino vão passar a formar artistas, né? Alunos que estão estudando animação e outras áreas dentro do campo das artes. Como que a gente vai absorver esse tipo de tecnologia agora, tanto no nosso ensino, quanto na formação? Eu não tenho uma resposta para isso, na verdade, né? A pessoa que demora 10 anos para dominar uma técnica, para encontrar sua voz, como que ela vai competir? Será que vai competir com uma inteligência artificial? Como que ela vai... assim, eu estava vendo hoje um curta-metragem que foi feito em uma semana com uma inteligência artificial que você grava em live action, substitui tudo por CG 3D e está pronto, sabe? A mesma classe de roteiristas, que agora você põe no chat GPT, preciso de um roteiro, e o roteiro sai. Então, onde ficam os artistas, né, nesse lugar, assim? Eu me preocupo, mas tento abraçar essas novas tecnologias também, ver o que tem de benefício para a gente poder trazer a nosso favor e colocar também como uma ferramenta de trabalho, né? Mas é um tema que eu queria ter uma resposta. Só levantei a mão para falar quando você acabar. Pode falar. Não, lógico que estou pensando, né, nessa questão, assim. Eu só queria comentar sobre isso, um vídeo sensacional do Mujica, que ele, não sei se você viu, que ele diz assim, nossa, né, as máquinas estão fazendo tudo agora, que maravilhoso e que assustador, né? E aí ele diz assim, eu me pergunto se as máquinas vão pagar imposto. Eu acho que, assim,
É muito Matrix falar isso, mas a resistência somos nós, assim. A resistência somos nós. E de que maneira ela vai se dar? Com o que a gente consome mesmo, sabe? Aquela coisa, né? Tipo, de saber como foi feito, né? Saber como foi feito. Eu estava falando com uma amiga lá em casa, que é psicóloga, nada a ver com animação, mas ela é consumidora, e ela falou assim... esse filme acho que é... Gente, eu estou desatualizada dos filmes de longa-metragem de mainstream que estão rolando há alguns anos, porque só estou vendo curta-metragem, mas eu acho que é da Laika, que faz stop motion, raiz, né? Aí ela falou assim, eu estava vendo, e quando eu vi que eles foram buscar a mulher que fazia o casaquinho de tricô com a mão dela, nossa, isso para mim é incrível. Ela falou isso. Então, eu acho que a gente tem que não só consumir o que a gente vê, mas e também já vi pessoas do ramo do curta-metragem dizendo que não é tanto o produto que sai, mas a trajetória do artista que faz, e você consumir com mais profundidade a arte, saber o que está envolvido naquilo, e não é só o que... saiu um roteiro, quem fez? Foi inteligência artificial. Primeiro que, assim, faz umas burradas, né? Eu sei que vai evoluir e tal, mas faz umas burradas. E assim, quem está por trás? E aí, assim, sabe? Tipo, a gente realmente forçar a mão nessa coisa de compreender de onde está vindo, né? Alguém, no caminho a gente falou da coisa da salsicha, né? Eu lembrei acho que foi Getúlio Vargas falando que as leis e as salsichas ninguém sabe como são feitas, né? E é isso, assim, a gente tem que saber como são feitas as coisas, porque faz diferença, assim, no que você vai consumir, né? E não é muito interessante consumir salsicha, e no audiovisual eu acho que dá para fazer esse paralelo, assim, sabe? Tipo, aquele negócio processado ali que vomita uma coisa, não... a gente está aqui no planeta uns pelos outros, né? A história das coisas que você vê tem relevância. Achei tudo muito relevante que vocês falaram, mas infelizmente o nosso tempo para essa mesa está acabando, mas antes de acabar eu queria abrir para perguntas do público, então quem tiver pergunta, levante a mão que o microfone vai ser levado. Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou pós-graduanda do Multimeios, eu pesquiso animação, eu sou uma das idealizadoras do BR Animation e do Mulher Anima, e sou muito fã da Rosana, tem um texto publicado no livro do Sávio Leite sobre o Guida, e isso sou eu. Depois a gente conversa. E eu queria saber, assim, eu estou pesquisando cinema autoral feito por mulheres no Brasil. Então, animação autoral, né? E eu queria saber, a gente discutiu tanto sobre autoria, o que eu posso considerar hoje um filme autoral? Qual é a definição que eu posso usar agora, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando no Carne, porque o Carne e o Guida fazem parte do meu corpus de análise, né? E o Carne, ele foi feito por várias mulheres, tem animadoras diferentes ali, então tem um conceito de autoria coletiva, né? Então, como que eu faço essa seleção? Como que eu seleciono esses filmes autorais? Olha, eu pessoalmente sou meio purista, então, de um ponto de vista bem pessoal, vou te dizer que especialmente dentro do curta, que tem muitas variações hoje de possibilidades de produção, e são todas válidas no sentido de que já é uma batalha fazer audiovisual, e ainda mais curta-metragem, e ainda mais de animação. Então, todas as propostas, tudo bem, elas estão contribuindo para o arcabouço
Depois alguém me conta se eu usei essa palavra certa. Mas teve um momento da animação autoral que a gente... Um período, que a gente fala de era de ouro, talvez, né, que tem a animação europeia e o NFB, o National Film Board e tal, que considerava-se autor de um curta de animação o realizador que faz desenha o filme, ou desenha ou anima com materiais, mas ele, fisicamente, ele faz o filme dele. Que é o ramo que eu acredito, e por isso eu estou investindo nele, embora eu fique 4, 5, 6 anos fazendo um curta-metragem, o que é um negócio assim, sei lá, meio absurdo, mas é porque... E ainda assim... mas, assim, né, eu acho que tem um limite, né, porque sei lá, eu animo 80% do filme, principalmente a parte de desenho, que é a coisa mais visceral para mim, mas é equipe pequena na qual todo mundo que participa tem uma função criativa, né? Se coloca criativamente, mas é complexo. O Carne, por exemplo, eu considero 4 peças autorais dentro de uma direção que foi dada pela Camila e tal, mas acho que essas peças são tratadas e reconhecidas como peças autorais dentro do escopo do curta, né? E eu de fato eu tenho dificuldade de ver curtas de animação que é isso, né? A autoralidade é um pouco diferente de direção, mas que assim é também complicado você dirigir um autor e dizer que, né? Mas assim, uma pessoa que não participa da confecção do filme e é reconhecida ou vista como autor, diretor, eu tenho dificuldade com isso. Eu acho um pouco complicado, justamente porque eu sou uma advogada da autoralidade da manifestação que a animação em si é. Como você pegar um quadro sei lá, do Van Gogh e dizer, não, mas o autor foi o irmão dele, porque o irmão dele que deu a ideia para ele pintar não sei o quê, sabe? Não se pensa isso nas artes plásticas. O autor é aquele que, de fato, produz a obra de arte. E no cinema de animação de curta-metragem ou autoral, eu tenho dificuldade de reconhecer como autor alguém que não participou efetivamente da confecção do filme. Certamente há casos e casos, e vão ter filmes que vão desafiar essa minha colocação, e a gente está aí para conversar, mas eu acho isso, assim, eu faço muito júri, né, tanto de projeto quanto de festival, assim. E é uma tendência, assim. A gente fez júri de um festival agora que a gente premiou filmes que o diretor era também realizador de algumas das etapas minimamente, assim. Um filme que tem um diretor que só dirigiu e aí toda a equipe sabe, de arte, não sei o que, ele não tem nenhuma... Eu não acho que dá para ser diretor de animação sem ser animador, exatamente. Assim, é uma afirmação forte, mas eu vejo mais ou menos assim, e pode-se abrir exceções, dependendo... sei lá, é um pouco complexo, eu também estou elaborando, assim, mas não confio muito em autores de curta de animação que não tenham nem experiência de ter feito animação, que não conheçam a técnica, porque a técnica é uma expressão muito visceral de quem a realiza. Assim. Morreu. Ah, não, está vivo. Você vai comentar, usando também a fala da Rosana, que no Carne existe uma proposta de pulverização do autor mesmo. Assim, eu acho que as estruturas que a gente vive de autoria hoje,
elas não dão conta da diversidade de vozes ali na produção. Isso é assim uma coisa que tem que ser levado para outros filmes. A Camila estava lá dirigindo na maior parte do tempo, porque existiam várias forças que a colocavam nessa posição, né? Tanto que ela responde também pela produção do filme. Se reparar no Carne, tem 3 logos lá no início. Ela precisa dessa produção para ter algum tipo de ganho no curta-metragem, né? É um tipo de compromisso que não dá para dividir por várias pessoas, enfim, por termos logísticos. Mas a ideia é que o autor, como a gente conhece, eu sei que normalmente tradicionalmente no cinema a gente se refere ao cinema de autor como em contraposição ao cinema mainstream, né? Mas nesse caso, o cinema de autor que impregna a produção de animação que a gente vive hoje, ele acaba sendo insustentável, de certa forma. Então, eu até lembro uma coisa, meio nessa linha do Van Gogh, a pintura e tal, o Gilberto Alexandre Sobrinho, professor, que eu tive uma aula dele de TV há muitos anos atrás. Muitos anos, Gilberto. Poucos, na verdade, vai. Mais ou menos. Tá bom. Eu lembro de uma discussão que a gente comentou sobre os filmes do Roberto Santucci, que é o cara que faz De Pernas para o Ar e tudo mais, que ele tem uma metodologia que ele chama o público vota em algumas cenas, e aí ele escolhe se essas cenas entram no filme ou não. Por isso que eles estouram em termos de sucesso e tal. E o pessoal falou, realmente, essa é uma saída boa, fazer esses testes com o público. Aí o Gilberto comentou uma coisa do tipo, mas eu ainda me sinto muito honrado de ter conseguido apreciar uma obra como do David Lynch, por exemplo. Pegando o cinema de autor, né, em contraposição a esse direcionado ao público. Mas eu acho que vai um pouco nessa linha. E a gente quer ver coisas novas, e a gente não quer que... E acho que esse tipo de movimento vai, inclusive, como antítese à inteligência artificial, porque ela funciona por via de banco de dados, né, com repetição do que está já presente ali na dadosfera. Tá? Todas as coisas que a inteligência artificial reproduz são porque elas estão esgotadas imageticamente, elas estão todas disponíveis. Então, o maior caminho para enfrentar tanto esses movimentos é através da pulverização desse tipo de autoria e investir numa grande estilização dos produtos, né? Criar coisas que não estão ali, quer dizer, não buscando uma ideia essencial do original, mas talvez, se a gente olhar para dentro, vai encontrar coisas que as pessoas não estão esperando também. Não sei se respondi mais ou menos isso. Queria agradecer primeiramente pela mesa, achei um papo maravilhoso pelas coisas que vocês comentaram. O que mais me chamou a atenção foi a parte de inteligência artificial, porque é uma coisa que me assusta muito. Enfim, tenho questões sobre isso também, assim como imagino que todo mundo aqui do IA, Instituto de Artes. Mas eu queria ir por um outro caminho, queria perguntar a respeito de cinema mainstream mesmo. Ultimamente você viu um avanço muito claro na animação mainstream de Hollywood e tal, que era de partir para uma parte de 3D e de cada vez mais se buscar um certo realismo, né? Então, eu acho que 2 coisas que me marcaram muito assim de realismo foi o Toy Story 4, tem uma cena ali com um gato e tal, e aí pegaram muito essa cena para falar assim, meu Deus do céu, o gato é muito real. E tem um outro também, que é um filme que, enfim, ele é considerado um live action, só que, na verdade, ele é meio que uma animação. Na verdade, ele é, enfim, dá para considerar, dá para discutir isso, que é o filme do Rei Leão, que, enfim, é extremamente realista e, basicamente, é um filme de animação ali, né? E aí,
existem algumas pessoas que comentam sobre uma certa virada a partir do momento que veio o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, com um tipo de expressividade mais diferente e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, da onde vocês acham que vem essa virada, se vocês acham que realmente essa virada ela está acontecendo, né? Porque, enfim, teve basicamente o Homem-Aranha, teve o Homem-Aranha 2 agora, que inclusive um time de animadores, acho que é o maior até o momento da história, assim. Teve o Gato de Botas e tal. Queria que vocês comentassem se vocês acham que essa virada existe, por que vocês acham que ela está existindo, se de fato ela está acontecendo, e se vocês acham que isso é só um novo enlatado de Hollywood, ou vocês acham que é uma coisa que talvez vá sair, ter algum tipo de diferencial ali nos filmes, e não sair tudo igual, de uma maneira de cada vez mais realista e tal. Eu acho que essa estética 3D que tem a maioria dos filmes de animação mainstream, ela já está saturada, esgotada. Eu acho que essa estética nova de misturar 3D com 2D que o Aranhaverse trouxe foi um refresco assim para os olhos de quem consome animação, tanto em termos estéticos quanto em termos de dinâmica, de história, de tudo. E foi pegar uma API que já foi assim, fizeram 1000 coisas a respeito e conseguiram trazer algo novo. E eu acho que essa inovação também é válida incluir nesse caso. Mas eu vejo também, até retomando um pouquinho agora da questão do autoral, eu vejo que, não sei se é uma quebra, um movimento que está vindo, mas existe espaço para se propor algo novo. É que é difícil, falando em termos de produzir algo que atinja bilhões de pessoas e que tenha um retorno de bilheteria, como propor algo novo, né? Acho que isso foi realmente foi um caso de sucesso, esse do Aranhaverse. Mas eu vejo também que produções menores, tipo Love, Death and Robots, que eles trabalham com cinema de autor, por exemplo, eles pegam um diretor e você vê a estética, por exemplo, do Mielgo lá, que eu acho incrível, entre outros diretores que produziram esses curtas, né? Eu acho que há espaço, mas chamando agora diretores para dirigir agora longas-metragens, né? Eu acho que há espaço para se propor algo novo, em termos estilísticos, em termos de formato, mas eu vejo que precisa ter esse autor forte com essa linguagem presente para tentar trazer algo novo. Eu acho que há espaço, mas precisa desse autor presente, sabe? Para que exista realmente algo novo no mainstream. Senão vai ser mais uma leva de várias coisas baseadas no Aranhaverse, que já está saindo muita coisa que a gente acha legal, mas que é cópia daquilo também. E agora, o que a gente espera de ver de novo, né? Eu acho que é dessa fonte que pode sair algo, ao meu ver. Alô? Eu acho que o Aranhaverso provou justamente isso, assim, que a gente precisava de um refresco. No sentido de que, na verdade, a verossimilhança pela qual a animação apontou durante muitos anos, ela veio de uma tradição de genealogia da imagem fotográfica para tentar repetir um processo que já era feito pela câmera. E não mostrou que não era bem esse o caminho, né? Na verdade, que esse mesmo investimento em estilização, ele foi benéfico nesse sentido, né? Ele trouxe novas narrativas, ele começou a expandir o universo que a gente via representado no mainstream para outros cantos, né? Para multiversos e tudo mais. Eu estava pensando em outra coisa quando era essa pergunta, né? Eu acho que eu lembro de ter ficado impressionado também com esses avanços tecnológicos, né, do story e tudo mais, só que percebo que existe aí realmente uma mudança de plataforma mesmo. Se você pensar, sei lá, no discurso do Del Toro nos Oscars, por exemplo, quando ele ganhou o Pinóquio, né, falou, não, a animação não é só um gênero e tal, e não só isso. Esse ano a gente teve em Cannes, os festivais grandes estão percebendo, né, que em Cannes a gente tem 3 curtas de animação super estilosos concorrendo, um deles ganhou uma Palma de Ouro, o 27, da Ana Budanova, não sei quem viu, ouviu falar sobre. Então acho que essa mudança está acontecendo. E, enfim, tem sido um refresco para os olhos.
São nichos, né? O que a gente falou, vários, é multiverso mesmo, né? São nichos e a coisa do super-herói aí tem toda uma linhagem e toda uma história, e acho que tem espaços, né? Também a gente precisa de entretenimento, assim, e não vou falar muito sobre isso. Não, acho que não é minha área de... Infelizmente, o tempo acabou e essa mesa vai se encerrar, mas, novamente, agradeço a presença de todo mundo, não só nessa mesa, mas durante todo o Unimídia. Foi incrível, maravilhoso. E eu estou muito feliz por estar aqui. Antes de acabar, a gente tem uma surpresinha para vocês e um momento especial no nosso Unimídia.